Agora sobre substituição trigonométrica. Bem, esse método de resolução só é para um tipo específico de função. É quando na nossa função aparecem radicais, esses radicais, raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado e raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, e uma substituição não é possível, ou seja, não, o resto dos termos que aparecem na integral não permite que a gente renomeie tudo isso de u, ou seja, não tem x dx na função, de modo que vai dar para sair por substituição direta. Então a gente faz um tipo de substituição indireta, que é o quê? Fazer com que a nossa variável x é que seja dependente de uma nova variável usando funções trigonométricas. Agora, por que funções trigonométricas? Porque nós temos essas três igualdades aqui, identidades, na verdade. Sabe o que elas têm em comum? Olha os lados direitos, são todos o quadrado de uma função. Aqui é o quadrado secante, aqui é o quadrado da tangente e aqui é o quadrado do cosseno. Se eu tiver numa situação em que essas funções são positivas, eu sei que raiz de secante ao quadrado de θ vai ser simplesmente secante, desde que eu saiba que secante θ é maior ou igual a zero, que eu estou numa região desse tipo. Então, o mesmo vai valer para os demais casos. O que significa? Que se fosse possível, de algum modo, reescrever isso para se transformar em um quadrado, eu poderia cancelar a raiz. Se eu chegasse nessa situação, aí eu ia poder simplesmente escrever tangente de θ, e aí eu ia me livrar da complicação aqui que é ter a raiz. Então, é justamente isso que a gente aproveita. Mas como fazemos isso? Fazendo com que a variável, porque é uma substituição indireta, em vez de pensar numa variável u que vai ser em função de x, identificando partes da função como sendo já essa nossa função u, a gente vai fazer com que a nossa variável é que dependa de uma nova. E a substituição tem que ser adequada de modo que a expressão x ao quadrado mais a ao quadrado, que é o primeiro caso, se transforme em tangente ao quadrado de θ mais 1. Para que, ao colocarmos o quadrado, isso fique apenas secante. Então, qual deve ser a substituição para que essa expressão, para que ocorra, né, essas identificações que eu acabei de escrever? Aí, quando a gente estiver nessa situação, basta ver que a substituição adequada é chamar x de a tangente de θ. Pois, olha só o que vai acontecer. X ao quadrado mais a ao quadrado. Se x for a tangente de θ, então, fazer essa operação significa que eu estou com isso. E ao elevarmos tudo, o nosso objetivo é que fique exatamente desse jeito. Para isso, ó, a constante precisa ser 1, mas a nossa constante aqui está a ao quadrado. E agora? Bem, significa que eu preciso que nessa minha nossa mudança, x acabe sendo também um múltiplo de a ao quadrado. E além disso, precisa que seja dependente de tangente, porque tem que aparecer tangente ao quadrado. Então, se a gente chamar x de a tangente de θ, vai ficar a ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais a ao quadrado. A gente coloca a ao quadrado em evidência e aparece exatamente a identidade trigonométrica que eu preciso. De modo que, ao aplicar raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas, e raiz de a ao quadrado vai dar a. E, como discuti antes, isso aqui vai ficar secante de θ, e a gente vai ter uma simplificação. Então, o que é preciso a gente conhecer? Para cada radical, saber qual é a substituição adequada. Então, quando é a soma, é a substituição x igual a tangente de θ. E quando eu tiver nessa situação, alguma identidade trigonométrica que seja a diferença de uma função trigonométrica ao quadrado, e aqui tem uma constante, aí tem. É justamente se a gente reescrever essa. Note que aqui, passando 1 para o outro lado, eu tinha como obter tangente ao quadrado, e fica da forma secante ao quadrado de θ menos 1. Por isso, como antes, se aqui tem o a ao quadrado, com certeza o meu x tem que ser o múltiplo de a.
para que eu possa colocar o a em evidência. E tem que ficar secante ao quadrado, a nova variável. Então, tem que ser x igual a secante de θ. Esse é o segundo tipo de substituição trigonométrica, que é utilizada justamente quando a gente tem esse radical específico. E para o último radical, a gente vai usar essa identificação. Ó, quando eu tenho a diferença de uma constante com uma variável ao quadrado, só que agora é a variável que está com sinal negativo, a gente vai fazer uma atribuição de modo que resulte nesse tipo de igualdade. Então, como antes, de novo a gente tem 1. Logo, para esse termo virar 1, o termo x também tem que ser múltiplo de a. E ao resultar no quadrado, isso tem que ficar seno ao quadrado. Então, tem que ser a seno de θ. Então, esses são os 3 tipos de substituição trigonométrica. Para esse radicando específico, tem que ser necessariamente essa substituição. Para o radicando x ao quadrado menos a ao quadrado, tem que ser essa substituição. E para esse radicando, tem que ser esse. Isso é o conceito teórico que eu vou avaliar. Ou seja, essa tabela assim completa eu não vou fornecer. O único que eu vou fornecer são essas identidades. Mas a substituição adequada para cada radicando é parte da avaliação. Então, vamos para um exemplo específico. A questão 9 é só sobre substituição trigonométrica. A primeira é exatamente calcular a primitiva dessa função. É possível fazer alguma substituição? Eu já vejo... Eu sempre tento por substituição inicialmente, certo? O algoritmo que a gente ataca é sempre verificar se primeiro a substituição é possível. Eu já verifico que não, porque, como eu discuti antes, precisa ter x dx. E não temos isso. Né? O x está aqui no denominador. Então, não vai ser possível pela substituição direta. Também, logo, não tem como eu me livrar desse radicando, não é polinômio, então não resta saída a não ser usar a substituição. Agora eu vou identificar bem como é a variável que está ao quadrado menos isso, então tem que ficar menos 1 assim, e alguma ao quadrado. Então isso vai ser aquela que fica com isso, secante ao quadrado de θ menos 1, que é tangente ao quadrado de θ. Logo, a substituição que eu vou fazer aqui é chamar x desculpa, quem é o meu a, né? Ou seja, eu estou com exatamente esse tipo, x ao quadrado menos a ao quadrado, que usa-se essa substituição. Então, nesse meu caso específico, a tem que ser 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, seja x como vai ser a nossa substituição? Seja x igual a 3 secante de θ. Olha, aqui vai ter um primeiro diferencial. Normalmente na substituição, a gente quer encontrar quanto equivale o valor de x e substituir esse valor. De certo modo, é exatamente isso que a gente vai fazer. Só que quem é dx, então? Agora vai ser a derivada disso em relação a θ, que é 3 secante de θ, tangente de θ, de θ. Aí, ó, note que eu não preciso ter isso lá na expressão, porque isso vai ser literalmente substituído. Então, eu vou reescrever. Então, ó, e só para saber também, só para já deixar claro, isso tudo foi feito para que x ao quadrado menos 9 resulte em 3 secante de θ. Basta você substituir no lugar de x ao quadrado, usar 3 secante de θ, que você vai chegar nesse resultado. Desculpa.
3 secante de θ não. 3 tangente de θ. Então, vou fazer a conta. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Ó. Substituindo, vai ficar 9 secante ao quadrado de θ menos 9. A gente vai colocar 9 em evidência. Vai ficar raiz quadrada de 9, que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1. Que era justamente... Tudo isso foi feito para que aparecesse essa expressão, pois ela pode ser trocada por tangente ao quadrado de θ. E agora são dois quadrados perfeitos. Isso vai ser 3 tangente de θ. Então, nossa integral era dx sobre x ao cubo, raiz de x ao quadrado menos 9. Quem é dx? A gente calculou já, é 3 secante de θ, tangente de θ de θ. Quem é x ao cubo? Basta pegar essa expressão aqui e elevar o cubo a ambos os lados. Então, isso vai dar 27 secante ao cubo de θ. E raiz de x ao quadrado menos 9, acabei de calcular, dá 3 tangente de θ. Pronto. Então, com essa mudança de variável, essa integral é equivalente a essa na variável θ. Então, vou ver o que dá para simplificar. Bem, dá para cortar esse 3 com esse tangente com esse tangente, e dá para simplificar uma potência de secante, resultando em cima só sobrou dθ. E embaixo ficou 27 secante ao quadrado de θ. Aí você pode dizer, eita, e agora, como é que se faz isso? Antes de ir ver qual é o método que eu vou ter que aplicar, porque a gente não viu nenhum onde esse secante está no denominador, né? Aqui eu precisaria de uma substituição. Mas calma, não é nada por aí. Primeiro a gente vai simplificar. Porque se o secante está no denominador, é que eu estou com 1 secante de θ. Isso elevado ao quadrado. Só que 1 sobre secante de θ, ou seja, quem é o inverso da secante? O inverso multiplicativo é cosseno. Ou seja, 1 sobre secante de θ é cosseno de θ. Então, é com essa expressão. Então, essa integral, na verdade, reescrevendo isso, vou botar logo 1 sobre 27 como fora da integral. Integral de cosseno ao quadrado de θ de θ. E essa integral dá para resolver? Dá, mas fazendo novamente uma substituição, usando a expressão ângulo metade, que cosseno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 mais cosseno de 2θ de θ. Quando aparece apenas potência par de cosseno, a gente usa essa aplicação. Ótimo, então agora dá para calcular essa expressão. Isso vai ser, integral dx sobre x ao cubo raiz de x ao quadrado menos 9 vai ser igual a 1 sobre 27, que multiplica. Aí eu vou calcular 1. A primitiva de 1 meio é 1 meio de x. Uma coisa que eu já ia... Eu vou logo, esse meio tá multiplicando todo mundo, então eu já vou colocar ele aqui fora também. E aí sim vou calcular as primitivas. A primitiva de 1 é θ. Eu botei x, foi? Não. Mas, e a primitiva de cosseno de 2θ é 1 meio de seno de 2θ. Mais a constante. Pronto. Então, isso vai dar 1 sobre 54, que multiplica θ mais
1/2. Sim, aí aqui eu vou... Não acabou porque, claro, eu já resolvi a integral, achei as primitivas, porém, tá na variável θ. Eu preciso voltar para a variável x. E aqui que é diferente. Porque antes era só assim, u é igual à expressão lá. Mas agora a gente sabe que x é 3 secante de θ. Mas isso significa que θ vale quanto em termos de x? Não sabemos, né? Para voltar essa conversão. E o que seria seno de 2θ em termos de x? Então, esse passo agora é importante se a gente tiver só em termos de assunções trigonométricas seno e cosseno. Então, seno de 2θ eu vou usar também uma fórmula que equivale a 2 seno de θ cosseno de θ. E agora? Ele mesmo assim parece que não vai ajudar, né? A gente precisa agora de uma figura muito útil para fazer essa volta para a variável original, que é construir um triângulo retângulo. Assim, considere um triângulo retângulo. Ficou meio torto. Suponho que seja reto. Então, vamos chamar aqui, e esse seja o ângulo θ. Então, a princípio a gente disse, lembrando que x era 3 secante de θ. Isso quer dizer que secante de θ é x sobre 3. Só que o que é secante? Secante seja 1 sobre cosseno de θ é x sobre 3. Então, se a gente inverter, dá que cosseno de θ é 3 sobre x. Então, isso aqui é muito importante, porque o que é a função cosseno? É justamente a razão entre cateto adjacente, que nesse caso deve ser 3, pela hipotenusa, que é x. Então, θ foi tal que ele é o ângulo agudo aqui de um retângulo que tem essas dimensões. O cateto adjacente 3 e a hipotenusa x. Consequentemente, esse lado que está faltando é justamente o radicando que apareceu na nossa função. X ao quadrado menos 9. Como é que eu deduzo isso? Usando Pitágoras. Certo. Então, o que eu preciso saber? Quem é θ? Note que disso aqui eu encontrei que θ é exatamente o arco cujo cosseno é 3 sobre x. Esse é o valor de θ. E eu preciso agora do valor de seno e de cosseno. Eu já tenho que cosseno é 3 sobre x. Falta apenas saber quanto é que é o seno. Então, eu vou organizar aqui esses dados, né? Eu posso colocar arco cosseno ou cosseno menos 1 de 3 sobre x. E quanto é que vale seno de θ? É só fazer a razão. Agora é cateto oposto, que é raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x. Pronto, com isso, eu vou ter que ir para outra página. Portanto, a integral de dx sobre x ao cubo raiz
de x ao quadrado menos 9 é... Vou tentar copiar. Que é igual a 1 sobre 54, que multiplica quem é θ? Foi o cosseno a menos 1 de 3 sobre x. Só conferir isso. Mas, aqui vai cancelar esse com esse. Seno de θ foi raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x, que multiplica 3 sobre x. Finalizando assim a resolução.